Uma exposição em São Paulo conta a história de brasileiros e brasileiras que ajudaram a salvar judeus dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A mostra foi inaugurada neste fim de semana, quando foi celebrado o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. Yoshua é um dos sobreviventes do Holocausto. Ele é judeu e tinha 8 anos quando a Alemanha nazista invadiu o país onde ele nasceu, a Romênia. Não chegou a ser levado a um campo de concentração, mas com a família sobreviveu ao horror da guerra. Passou fome, frio e sede. Sofremos muito, falta de comida, falta de tudo. Uma migalha mísera de pão, uma migalha de pão, fazia a diferença entre a vida e a morte. Yoshua participou do ato solene em memória às vítimas do Holocausto. A cerimônia aconteceu neste domingo em uma sinagoga na região da Consolação, no centro de São Paulo. Personalidades de fora da comunidade judaica também prestigiaram o evento. No hall de entrada da sinagoga tem uma exposição em homenagem a não-judeus que apoiaram a comunidade judaica durante a Segunda Guerra Mundial. A mostra, produzida pelo Museu do Holocausto de Israel, destaca a participação de 2 brasileiros que ajudaram vítimas do nazismo. O embaixador Luiz Martins de Souza Dantas, que trabalhou na Embaixada do Brasil na França na época da Segunda Guerra, e a então secretária do Consulado Brasileiro em Hamburgo, na Alemanha, Aracide Carvalho, ajudaram judeus a conseguir vistos para o Brasil. Araci teve um papel fundamental. Ela tomou muito risco, ela fez isso de forma absolutamente voluntariosa, muitas vezes até sem o pleno conhecimento dos seus superiores. Ela fez tudo isso em cima da sua pessoa, da sua integridade, e o Brasil deve se orgulhar muito de ter um representante como Araci. Cerca de 60 mil judeus vivem em São Paulo. Suzana, que nasceu na Hungria há 77 anos, mora na capital paulista desde 1958. Ela perdeu parentes mortos em campos de concentração e foi levada a um orfanato quando ainda era bebê. E todos os anos, nesta data, ela relembra os horrores do Holocausto. Uma ferida que nunca se fecha. Se você não lembra, você mata eles 2 vezes. Eles foram assassinados, eles não tinham que morrer. Então é uma coisa que a gente tem que lembrar, porque eu não quero que no futuro isso aconteça mais uma vez. Em São Luís do Maranhão, o trabalho de um artista plástico valoriza um personagem típico do carnaval de rua. Quem vive o carnaval em São Luís sabe que dentre todos os personagens da folia de Momo, quem reina é o Fofão. Trajando o macacão de chita e tendo em uma das mãos uma boneca, é a máscara característica mais marcante dessa fantasia. Bem diferente das máscaras que costumam ser usadas no carnaval de rua, a do Fofão é praticamente uma obra artística. Moldada em papel machê, ricamente colorida, ela desperta emoções que vão do medo à simpatia. Paulo, que é goiano, mas radicado em São Luís há mais de 20 anos, se encantou pelas manifestações culturais maranhenses, entre elas o carnaval. O Fofão é uma figura emblemática do carnaval, né, que ele vem da tradição também do teatro, né? Ele é uma figura tipicamente teatral também, né? E quando eu comecei a fazer teatro, eu aprendi essa técnica de fazer máscara. Aqui em São Luís é muito tradicional o Fofão. Aí todos os anos eu faço essa produção nessa época de máscaras carnavalesca. Ele assina a exposição em cartaz na Galeria do Cofo, na Casa de Nhozinho, onde destaca o trabalho do artesão que transforma cada máscara em uma peça única. Ela é bem diferente das outras, que é feita de indústria, de borrachas, que ela é como feita à mão, então as pessoas buscam o diferente, né, o diferencial da máscara do Fofão. No jogo do baralho, quem se espanta é um fofão. Hora do futebol, de falar dos gols pelos campeonatos estaduais. No Gauchão, o Grêmio caiu para o penúltimo lugar da tabela. E no Paulista, o Palmeiras conseguiu emendar mais uma vitória. O Palmeiras manteve os 100% de aproveitamento com a vitória sobre o Bragantino. Keno fez o primeiro. E Dudu avançou pela esquerda, entrou na área e ampliou. 2-0 Verdão.
Santos e Ituano terminaram empatados. Baralhas arriscou de fora da área e abriu o placar para o time de Itu. Nos minutos finais, Rodrigo deixou tudo igual. 1-1. No Carioca, o Botafogo venceu o Boa Vista. Brenner, de pênalti, fez o gol da vitória alvinegra. O Fluminense derrotou o Madureira. Ayrton cruzou para Marco Júnior marcar. A defesa tricolor falha e o William aproveita de cabeça para empatar. E Pedro, também de cabeça, fez o segundo do Flu, 2-1. No Campeonato Mineiro, o Atlético saiu na frente do Patrocinense com Leonardo Silva. Diego Borges tentou tirar, mas acabou marcando contra, 2-0 Galo. No segundo tempo, o Patrocinense descontou com Marcelo Regis e igualou o placar com Ademir, 2-2. Jogando com reservas no Campeonato Gaúcho, o Grêmio perdeu a terceira seguida, desta vez para o São José. Everton Alemão e Rafael Goiano fizeram os gols que deixaram o campeão da Libertadores na zona de rebaixamento do estadual. E tem novidade no mercado da bola. O goleiro Júlio César, ex-titular da seleção brasileira, confirmou hoje de manhã o retorno ao Flamengo. Ele está com 38 anos e quer encerrar a carreira no clube. No Santos, o atacante Gabriel, o Gabigol, também está de volta. Ele foi apresentado agora há pouco na Vila Belmiro. O maior campeão do tênis chegou ontem a mais uma marca histórica. Roger Federer conquistou o 20º título de Grand Slam. Federer derrotou o croata Marin Cilic na final do Aberto da Austrália. Jogo duro, decidido apenas no 5º set, quando o suíço sobrou 6-1 na última parcial. Foi o 6º título dele no torneio, igualando Novak Djokovic. Mas na soma de todos os Grand Slams, Federer é inigualável. O primeiro homem a atingir a marca de 20 troféus nos campeonatos mais importantes do tênis. Hoje, pela manhã, o campeão exibiu a taça da mais recente conquista e disse que vai demorar a cair a ficha. Aos 36 anos, o gênio suíço está perto de conseguir mais uma façanha. Nas próximas semanas, ele pode retomar o posto de número 1 do mundo depois de 5 anos. O Repórter Brasil termina aqui. Volta em outra edição às 7:45 da noite pelo horário de Brasília. Um ótimo começo de semana para você.